Olá, quarto ano! Tudo bem por aí? Espero que tenham descansado bastante aí no fim de semana. E hoje eu tenho uma pergunta para a gente iniciar a nossa aula de português. Quem está com saudade do livro de português Buriti? Levanta a mão. Consegui ver pela fé que vocês todos levantaram a mão. Pega o seu livro de português Buriti com a Tia Mi, abra na página 198 e nós vamos até a página 201. Bem, como nós estamos aí trabalhando conto e nós já lemos alguns contos, hoje nós vamos ler mais um conto, falar um pouco mais sobre as características de um conto e responder algumas perguntinhas. No livro de português Buriti, na página 198, tem um conto que se chama Vivendo com a Vaca. Vamos ler juntinhos? Acompanhe com a Tia Mi aí com o seu livro na página 198 e 199. Era uma vez um homem que vivia com a mulher e seus 8 filhos, numa casa bem pequena. Quanto mais os filhos cresciam, mais difícil ficava morar naquele lugar reduzido. Muito descontente, o pobre homem procurou um sábio rabino. Mestre, não consigo mais viver nesse desconforto. Mostre-me uma saída para essa situação tão incômoda. O mestre prometeu que resolveria o seu problema, desde que ele lhe obedecesse fielmente os conselhos. Confiando plenamente na sabedoria do rabino, o homem concordou. Como primeiro passo, aconselhou o mestre, compre um porco e crie-o dentro de casa. O homem estranhou, quis discutir, porém lembrou-se de que prometera obedecer. Assim, comprou o porco, que passou a morar junto com a sua já numerosa família. É claro que a situação piorou, e ao cabo de mais uns dias, ele voltou a procurar o rabino, dizendo que nada havia melhorado. Pelo contrário, o sábio, então, mandou que ele comprasse uma cabra e que a criasse também dentro de casa, junto com o porco. O homem ficou muito aflito, mas fez o que seu mestre lhe dissera. Com a cabra dentro de casa, o problema da falta de espaço tornou-se uma verdadeira tragédia. Corriam pela casa cabra, porco e crianças, e ninguém achava espaço para se sentir confortável. Não demorou que o dono da casa procurasse pela terceira vez o mestre, que, sem se abalar com as queixas do seu discípulo, ordenou que pusesse agora uma vaca para morar na casa. Sangue de Jesus tem poder, um porco, uma cabra e agora uma vaca. O coitado do homem quis protestar. O olhar do mestre, entretanto, lembrou-o dos votos de obediência. Resignado, comprou uma vaca e a levou para dentro de casa. Dessa vez, a situação ficou mesmo insuportável. A família mal podia se mexer no exíguo espaço que lhe cabia. Mais uma vez, o homem apelou ao rabino. Mestre, não é possível mais viver naquela casa. Minha vida virou um suplício. Prefiro morar na rua. Sorrindo, o rabino ordenou-lhe que tirasse da casa os animais e que os pusesse no quintal. O homem voltou feliz com as novas ordens. Sem demora, tirou da casa o porco, a cabra e a vaca. E como por milagre, sua casa imediatamente pareceu-lhe grande, espaçosa, confortável. Que felicidade! E nem ele e nem a sua família nunca mais se queixaram da falta de espaço. Quem escreveu esse conto foi Rosane Pamplona. Ele é parte de uma coleção do Verso e Reverso. O outro lado da história foi escrito em São Paulo, publicado pela Brink Book em 2008. Isso mesmo. Bem, na página 199 tem algumas perguntinhas. Você pode escrever bem do lado aí do livro mesmo, não precisa copiar no caderno de português. Circule no texto a palavra exíguo. Procure o significado dessa palavra no dicionário. Vamos aí colocar para funcionar os aprendizados que nós tivemos sobre o uso do dicionário. Sublinhe no texto palavras ou expressões que são sinônimos de exíguo. Lembrando aqui, fazendo um link com sinônimos. Sinônimos são palavras parecidas, né? Com o mesmo significado. Procure no texto um antônimo dessa palavra. Já é o contrário.
Então, tudo fresquinho aí, né? Vamos usar o que nós aprendemos sobre sinônimo, antônimos e sobre o dicionário. Na página 200 tem um pouco de conversa. Você vai analisar essas questões aí, conversando entre você e você mesmo. E compreensão. Fique sabendo. Vamos ficar de olho nesse fique sabendo? Acompanhe a leitura com a Tia Mi na página 200. Conflito. Lembra que a Tia Mi já explicou que todo conto tem um conflito e a solução desse conflito? Vamos ver o que é um conflito. É o problema vivido pela personagem protagonista. Nós também já sabemos o que é protagonista. Ele pode ser provocado por uma personagem antagonista, que também nós já sabemos, ou por uma situação de oposição aos seus objetivos da protagonista. O conflito motiva o leitor a querer conhecer a solução e o desfecho da história. Aqui, nesse caso que nós lemos nesse conto, o conflito era qual? Responde aqui pra Tia Mi nos comentários. E teve uma solução? Então, todo conto a gente cria um conflito e dá uma solução. Isso mesmo. 2. Quem é a personagem protagonista? Vamos ter que relembrar. 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Você vai ler aqui o que está falando na segunda coluna e vai colocar de acordo com o número. Se é um conflito, é uma solução ou é um desfecho. 4. Quem solucionou o conflito? 5. Observe essas fotos. A. Se o rabino continuasse com o desafio, qual poderia ser o próximo animal? Essa resposta é pessoal, tá? Mas eu acho que era um hipopótamo, por ser bem maior que a vaca. B. Por que o rabino pediu ao homem que colocassem dentro da casa primeiro o porco, depois a cabra e por último a vaca? Usei o raciocínio. C. O que o rabino quis ensinar ao homem resume em uma frase. Tipo a moral da história. Qual foi a moral que o homem aprendeu aí? De olho na linguagem, questão 6. Quais substantivos a autora usou para se referir ao homem e ao rabino? Quais foram as características aí, tá bom? Aproveite que já sabe, use o que aprendeu para responder as perguntas, que foi o que a Tia Mi falou sobre sinônimo, antônimo, uso do dicionário e agora substantivos. Por que o substantivo homem e rabino foram substituídos? Tcharam! Adivinha onde estarão as respostas para você conferir e corrigir e dar o vistinho aí no seu livro? Isso mesmo, na plataforma amanhã, para você conferir se está tudo certo. E, lembrando, essa história dos contos, das características aí, antagonista, protagonista, vai cair na verificação de aprendizagem. Então, fique de olho e se tiver dúvida, comente aqui que a Tia Mi está aqui para tirar a sua dúvida. Um beijo, boa semana!